Boa noite, queridos companheiros. Então, vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos ainda no capítulo 16, segunda parte, no item 190. Hoje vamos ver médiuns pintores e desenhistas. São aqueles que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Falamos dos que obtêm coisas sérias, porque não se poderia dar esse nome a certos médiuns aos quais os espíritos zombeteiros levam a fazer coisas grotescas que desabonariam o último entre os escolares. Então, sempre, em todas as situações, na psicografia, na psicofonia, em todas as situações, nós temos que tomar cuidado com as comunicações, porque o médium ele tem que ser sério, ele tem que estar imbuído da sua missão, ele tem que procurar, como já dissemos em várias vezes, ter uma conduta moral elevada, para que ele tenha uma sintonia elevada e ele tenha o contato com espíritos elevados, espíritos bons. Senão, ele vai ser submetido a espíritos zombeteiros, que podem utilizar a sua mediunidade para coisas fúteis, desenhos infantis, desenhos que só colocariam em xeque a seriedade da doutrina, no mínimo, do médium. Os espíritos levianos são imitadores. Aí a gente vê que quando nós desencarnamos, nós continuamos levando os nossos defeitos e as nossas qualidades. Então, quando ele diz aqui, os espíritos levianos são imitadores, quantas situações nós temos de pessoas que têm até qualidades artísticas, mas que procuram imitar, copiar obras famosas para vender, para negociar. Então, até mesmo no mundo espiritual, nós continuamos sujeitos a esses espíritos levianos. Na época em que apareceram os notáveis desenhos de Júpiter, surgiu um grande número de pretensos médiuns desenhistas. O que são desenhos de Júpiter que ele se refere aqui? Na Revista Espírita de agosto de 1858, conta-se que o desenho é um desenho de uma habitação no planeta Júpiter, recebida pelo médium Victorian Sardin, e que ele fez esse desenho, esse médium, sem ter nenhuma habilidade de desenho ou de pintura. Ele não sabia fazer uma linha reta, uma linha uma linha no sentido artístico. No entanto, ele recebeu esse desenho, essa pintura, durante 9 horas. Seria erro pensar, na Revista Espírita está escrito isso, seria erro pensar que fazemos da revelação dos mundos desconhecidos o objeto capital da doutrina. É apenas um acessório. Então, os espíritos estão respondendo a uma indagação, né? Eles estão dizendo que seria um erro pensar que a revelação dos mundos desconhecidos seria o objeto da doutrina, como não é. Então ele enfatiza que o principal objetivo será sempre, para eles, o ensino moral. Então nós vemos sempre que a base da doutrina é
a condição moral, é o ensino moral. O principal e nas comunicações de além-túmulo buscaremos, sobretudo, aquilo que pode esclarecer a humanidade, a conduzi-la para o bem, único meio de lhe assegurar a felicidade neste e no outro mundo. Então, essa declaração está na Revista Espírita de agosto de 1858, quando trata do desenho de Júpiter, que é mencionado aqui no Livro dos Espíritos. Essa revista de 1858, ela fala também tem um questionário que é feito a um habitante de Júpiter, que habitou o planeta Terra. Depois de desencarnar, ele foi encarnar em Júpiter e nos passou essas respostas, descrevendo a situação que ele vivia em Júpiter. Então a gente vê que são detalhes muito importantes, detalhes que nos trazem a superioridade dos habitantes de Júpiter. Muito interessante mesmo. Quem puder, pega na internet, é só digitar a Revista Espírita agosto de 1858, que vai estar lá toda essa descrição do desenho de Júpiter e esse questionamento que é feito a um espírito que habitou o planeta Terra e que está lá habitando o planeta Júpiter. Estava nessa época, na época do Livro dos Médiuns, quando o Livro dos Médiuns foi escrito. Aí conta dos médiuns desenhistas, aos quais os espíritos mentirosos induziram a fazer as coisas mais ridículas. Então, quando foi feito esse desenho, na época em que apareceram os desenhos de Júpiter, surgiu um grande número de pretensos médiuns desenhistas, aos quais os espíritos mentirosos se aproveitaram e induziram a fazer as coisas mais ridículas. Então foi como se tivesse sido uma moda, né? Houve a divulgação do desenho e então vários espíritos mentirosos, levianos, se aproveitaram da situação para se manifestarem. Um deles, entre outros, querendo eclipsar os desenhos de Júpiter, ao menos pela dimensão, se não pela qualidade, fez um médio desenhar um monumento usando um número bastante grande de folhas para atingir a altura de 2 andares. Olha só que absurdo. Então, um espírito leviano desses, enganadores, fez com que o médium utilizasse uma quantidade enorme de folhas até atingir a altura de 2 andares. Muitos outros levaram a fazer supostos retratos que eram verdadeiras caricaturas. Então, como sempre, aqui fala especificamente de médiuns pintores e desenhistas. Então, os médiuns, como sempre, têm que se preservar, têm que se cuidar através do conhecimento, através do estudo, através da sua conduta moral, para que ele não seja um objeto, um fantoche desses espíritos levianos que podem se aproveitar deles para simplesmente mostrarem esses desenhos absurdos, pinturas absurdas, grotescas, até mesmo com o objetivo de ridicularizar o médium. Então a gente tem que estar sempre atento com essas situações. Nas nossas reuniões mediúnicas, que devem ser muito sérias, nós temos que ir preparados. O esclarecedor, o mediador da reunião tem que ser uma pessoa idônea, que
controle a situação, o médium tem que controlar a situação, ele não pode ser um fantoche na mão dos espíritos. Então, meus irmãos, é o que nós tínhamos aqui no item que fala sobre médios pintores e desenhistas. Então, quem te quiser mais se aprofundar mais, pega esse item e pega também a Revista Espírita de agosto de 1858. Então, que Jesus nos abençoe. Na próxima semana nós vamos ver médiuns músicos. Então, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.